Wolverhampton 1, Chelsea 3, com direito a hat-trick de Cole Palmer. Fica comigo, eu tô chegando aqui com o Chelsea Análise para a gente discutir, falar um pouco mais sobre essa importante vitória do Chelsea, sobre o lanterna da competição, 3 gols de Cole Palmer, mas eu também, durante esse vídeo, quero falar um pouquinho sobre o Chelsea Woman. Beleza? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou Murilo César, sou um jornalista, torcedor do Chelsea, acompanho o clube desde 2007 e recentemente eu criei aqui o meu canal para a gente estar falando mais sobre o Chelsea, trazendo aí análise sobre os jogos, bastidores, transferências, opinião, curiosidades também. Então fica comigo, hoje pensei aqui fazer um vídeo bem legal para a gente discutir um pouquinho mais dessa vitória do Chelsea sobre o Wolverhampton, 3-1, vitória importante, mas entre aspas muito obrigatória, né? Pelo Chelsea que briga ali na parte de cima da tabela, se mantém na quinta colocação, porque o Manchester United também venceu, né? Venceu o Tottenham por 2-0 nesse fim de semana por essa rodada. Agora de pouquinho eu estava acompanhando aqui, o Manchester City ganhou do Liverpool, né? Então o Chelsea abre um pouco de vantagem para o Liverpool, que vem logo na sequência, então um resultado importante para o Chelsea, mas aqui, obviamente, a nossa pauta principal é falar sobre o Chelsea. Wolverhampton, Chelsea 3 gols de Cole Palmer, 2 gols de pênalti, né? Uma assistência muito boa ali do Cucurella. E importante, né? O Cole Palmer voltar a ganhar esse destaque, ter esse destaque, né? Voltar a se apresentar bem pelo Chelsea, já que ele vem tendo uma temporada bem difícil, né? Muitas lesões, pouca minutagem em campo. Se começa como titular, geralmente vai jogar 60, 70 minutos, logo é substituído. Em algumas oportunidades sai do banco. Contra o Napoli, né? Ele entra ali na segunda etapa e dá 2 passes pro João Pedro, né? Marcar ali na virada do Chelsea pela Liga dos Campeões. Então é importante a gente ter esse Cole Palmer que a gente está acostumado, que a gente tanto gosta de ver, né? Já que, se a gente for analisar, ele é o craque do time, né? O Estevão, claro, é o diamante que nós temos aí para lapidar pelos próximos anos, mas eu acho que se tem alguém que já está praticamente pronto ali, né? Apesar de ainda muito jovem, é o Palmer. Hoje é o principal jogador do Chelsea, não, né? Veste a camisa 10. Por tudo que ele já fez nesse período, é importante que o Palmer esteja bem, porque se o Palmer estiver inspirado, as chances do Chelsea garantir a vitória, de jogar bem, são muito maiores. Então, além dos 3 gols, né, marcados pelo Cole Palmer, 2 pênaltis sofridos pelo João Pedro, né? João Pedro, desde a chegada do Liam Rosinger, também sendo muito participativo, né? Seja com gols, seja participando, sofreu 2 pênaltis, né? Durante esse jogo. Então, aqui, só um parêntese rápido para a gente falar, então, legal dessa participação do João Pedro, né? Como o Chelsea consegue funcionar bem, né? Palmer, João Pedro, Enzo Fernandes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Enzo mais à frente, mas dá uma seguradinha que eu quero trazer alguns números sobre o Cole Palmer, né? Então, com esses 3 gols, o Palmer chegou a 51 gols pelo Chelsea em 114 jogos e dando mais 31 assistências. Ou seja, em 114 jogos pelo Chelsea, são 82 participações em gols. Outro detalhe importante aqui, né? Outra informação importante, são 4 hat-tricks do Palmer pelo Chelsea, né? Superando aí Frank Lampard, isso na Premier League, tá? Na era Premier League. Superando então Frank Lampard com 3 hat-tricks, Didier Drogba com 3 hat-tricks, o Hasselbaink com 3 hat-tricks e obviamente também deixou para trás aí o Eden Hazard com 2 hat-tricks na Premier League. Esses 4 hat-tricks estão Wolverhampton, aí a gente teve Brighton, foi Everton e Manchester United, né? Acho que aquele 4-3 que ele faz também, acho que é um hat-trick dele. Então são esses 4 hat-tricks do Palmer vestindo a camisa do Chelsea. Números importantes, né? Superando lendas, né? Se a gente falar aí de Lampard e Drogba, são 2 das maiores lendas que a gente tem aí do Chelsea. Mas não para por aí não, tá? O Palmer, com mais esses 3 gols, ele se estabeleceu ali na 8ª participação, no 8º lugar, melhor dizendo, com mais gols pelo Chelsea, também na era Premier League, né? São 42 gols em 84 jogos. Importante aí, então, mais uma marca legal do Palmer, e o primeiro jogador com 3 hat-tricks no primeiro tempo, né? Contra o Wolverhampton, contra o Brighton na temporada passada e contra o Everton na temporada retrasada, ainda sob o comando do Maurício Pochettino, né? Contra o Brighton foi sob o comando do Enzo Maresca, se não me engano foi uma vitória de 4-2,
e contra o Everton, se não me engano, 6-0. Minha memória às vezes pode me enganar. Se eu falei errado algum resultado, alguma coisinha, por favor, coloca aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Aí números importantes, expressivos, significativos, né, do Cole Palmer com a camisa do Chelsea, já que ele vem tendo, né, uma temporada bem constante, né, com problemas, com lesões, sendo preservado, não tendo uma minutagem muito grande, né, ao longo dessa temporada, mas vamos ver se a partir de agora o Palmer consegue ser mais consistente, ganhar mais minutagem, tanto que ele sai ali, né, ele sai acho que com 60 minutos do segundo tempo, entre o Garnacho. Eu também quero falar aqui do Garnacho. Só um outro destaque importante para o Liam Rosenior, né? 4 vitórias nos primeiros 4 jogos dele comandando o Chelsea na Premier League, né? A gente vem de derrota aí na terça-feira, né? Quase meio de semana ali para o Arsenal pela semifinal, pelo jogo de volta na semifinal pela Carabao Cup, né? Pela Copa da Liga. O Chelsea perde 1-0, gol do Havertz já nos acréscimos, mas na era Premier League, né? Nessa era curtinha do Rosenior comandando o Chelsea na Premier League, são 4 jogos e 4 vitórias. Importante para o Chelsea ter uma ascensão, e o Chelsea igualou na 25ª rodada da temporada passada, né, sob o comando do Enzo Maresca. O Chelsea também tinha 43 pontos, o mesmo número que consegue alcançar agora, 43 pontos em 25 jogos. E é importante, já que o United vem numa crescente muito grande, né, vem de 4 vitórias seguidas. O Liverpool perdeu hoje para o Manchester City de virada, mas também vai dar trabalho, né? O Liverpool acabou oscilando na rodada. Nesse domingo eu estou gravando logo após aí o clássico, mas para o Chelsea é importante que abre um pouquinho de vantagem, tem um pouquinho de vantagem aí, e é importante trabalhar com essa vantagem ao longo da competição. Eu queria 2 destaques ainda sobre esse jogo contra o Wolverhampton, que a gente o Estevão no banco, mas ele não entrou, né? E eu fui um pouquinho, de certa forma, até crítico, claro, foi uma crítica muito branda ao Rosenior por ele ter entrado contra o Arsenal na terça-feira na derrota. Porque, como a gente sabe, né, o Estevão não tinha participado, né, do jogo contra o West Ham, ele tinha voltado para o Brasil por problemas pessoais, e aí logo depois ele retorna na terça-feira, ele joga, mas eu acho que ele não era o momento do Estevão jogar, né? Eu acho que ele era o momento de repente, preservar o Estevão para justamente colocá-lo hoje contra o Wolverhampton, né? Porque depois a gente viu, com a saída do Palmer, né? E com a entrada do Garnacho, depois sai também o João Pedro, entra o Delap e o Pedro Neto, que não fez uma boa partida, pelo contrário, perdeu algumas oportunidades, o Chelsea não funcionou, né? O primeiro tempo do Chelsea foi positivo, né? Acho que o Wolverhampton começa tentando levar algum tipo de pressão, ganhar ali algumas coisas mais na base da força, jogando bola para a área do Chelsea, alguma correria ali para o Chalobah. No começo eu senti o Chalobah um pouco perdido, né? Meio não estava conseguindo ganhar ali nas divididas, mas logo depois o Chelsea começa a controlar mais a bola, ficar mais com a bola. O João Pedro, em 2 lances ali, consegue ganhar 2 pênaltis, e para mim 2 pênaltis claros, né, sofridos pelo João Pedro, que inclusive teve uma pisada também do goleiro do Wolverhampton, que para mim foi pênalti, né? Ele pega uma bola, o João Pedro meio que desiste do lance, mas mesmo assim ele vai com o pé levantado e acaba raspando ali. Então, para mim, deveria ter sido marcado o pênalti. Para mim, é um lance de pênalti. E aí teria aí um hat-trick também de pênaltis para o Chelsea nessa partida contra o Wolverhampton. Então, esse pequeno detalhe. Então, assim, eu senti falta. Acho que era uma boa oportunidade para o Estevão jogar, né, já que a gente tinha o jogo praticamente controlado, a vitória garantida com um 3-0 já no primeiro tempo, né, então acho que era uma boa oportunidade, mas o segundo tempo foi um time que não funcionou, né, então eu tenho algumas críticas aqui. Acho que foi um segundo tempo ruim. O Wolverhampton desconta, faz o 3-1, se eu não me engano é o primeiro gol do Wolverhampton dentro de casa durante um segundo tempo. O Wolverhampton ainda não tinha feito isso, e o Chelsea mais uma vez conseguiu quebrar essa escrita. Mas eu acho que o time ali, principalmente na frente, com o Delap, com o Garnacho, com o Pedro Neto, que está longe de viver o seu melhor momento, o time não funcionou, não criou absolutamente nada. O Garnacho, cara, é um investimento que eu não entendi,
tá? Quando chegou, eu fiquei meio assim, você fica pensando, você fala, poxa, vamos dar oportunidade. Teve um momento ou outro ali, tem um gol contra o Sunderland, tem um brilho ali contra o Cardiff, faz 2 gols contra o Arsenal, mas eu não sei se o Garnacho vai ter uma vida muito longa dentro do Chelsea, não, com esse desempenho que ele vem tendo. Claro, é uma primeira temporada, é um jogador jovem, tem uma questão de adaptação, mas eu não sou fã do Garnacho, né? Eu acho que, por enquanto, é um jogador que não consegue, não tem o drible, não consegue ganhar dos laterais, não consegue criar muita coisa. Mais uma partida ruim, né? Entrou muito mal. Tudo bem que o Chelsea também não tinha o Gittins, que tá lesionado, mas eu teria entrado ali, sem dúvida nenhuma, com o Estevão, para dar um pouco mais de dinâmica, né? O Delap, eu não sei se o Chelsea sabe como utilizar o Delap, né? Porque não é o Delap que a gente viu ali jogando na temporada passada contra o Ipswich, que criava, que era muito forte, que dividia, que fazia gols pelo Ipswich. E ali pelo Chelsea ele parece quase que um cara de MMA, né? Vai para umas divididas que você não entende porquê, uma força desnecessária, toma muitos cartões. Não dá para entender se essa maldição da camisa 9 aí é uma escrita eterna do Chelsea, porque realmente até agora o Delap não funcionou, né? Até agora não teve um encaixe, mas eu não sei se tanto o Enzo Maresca quanto o Rosino ainda não entenderam como aproveitar da melhor maneira, só que o Liam já trabalhou com o Delap no Hull City. Então vamos ver se com o tempo as coisas acabam se encaixando melhor. Eu queria falar também sobre o Pedro Neto, né? Eu vejo muita gente criticar nas redes sociais, em alguns grupos, em algumas redes sociais que eu estou ali participando. E que temporada ruim, né, do Pedro Neto. Acho que ele teve ali uma reta final de Premier League muito positiva, né? Desde aquele gol que ele faz contra o Fulham, né, que o Chelsea ganha de virada e ele faz o gol já ali nos acréscimos contra o Fulham no Craven Cottage. Acho que a partir de ali o Pedro Neto cresceu muito de produção e ele foi fundamental, né? Para mim foi um dos melhores jogadores durante a Copa do Mundo de Clubes. Né? Eu acho que o Palmer é muito decisivo contra o Palmeiras, é muito decisivo principalmente na final contra o Paris Saint-Germain, mas eu acho que o jogador com a performance mais estável durante a Copa do Mundo de Clubes foi o Pedro Neto. Para mim, disparado, se a gente pegar todos os jogos, ele foi o mais constante. Né? A gente teve os momentos do João Pedro, né, principalmente na semifinal contra o Fluminense, o Palmer contra o PSG, que nem eu falei aqui, mas eu acho que se a gente pegar o campeonato como um todo, o Pedro Neto foi muito importante na Copa do Mundo de Clubes, e que pena, né? Eu não acho ele mau jogador, muito pelo contrário, eu acho ele muito prestativo, muito útil para o Chelsea, mas realmente não faz uma de suas melhores temporadas. Eu vi alguns perfis compartilhando que por conta de algumas críticas, né? O Pedro Neto mudou o perfil dele. Eu não me lembro da foto dele, mas agora ele tá com uma foto com a camisa de Portugal e ele parece que tirou o Chelsea da bio. Também não me lembro se ele tinha a marcação do Chelsea na bio dele no Instagram, mas é uma coisa que eu vi o pessoal comentando também. A gente entende a chateação, mas realmente o desempenho dele está longe de ser o Pedro Neto, que já foi bem mais produtivo, bem mais participativo, com assistência, com gols pela equipe do Chelsea. Por falar em um segundo tempo ruim do Chelsea, eu pela primeira vez aqui eu vou trazer uma crítica ao Enzo Fernandes, né? Eu vejo muita gente criticar o Enzo, chamar de chuta-fofo, falar barbaridades do Enzo Fernandes, né? Que é um dos jogadores, é uma das principais lideranças do Chelsea, hoje é um dos principais jogadores do Chelsea, é muito merecido quando o Reece James não está em campo, o Enzo ali usar a braçadeira, né, e se apresentar como capitão do Chelsea. Então assim, eu não estou alinhado com essas críticas pro Enzo Fernandes. Eu acho que a temporada dele é muito positiva, né? São 11 gols na temporada, mais 4 assistências, são 15 participações em gols. Então assim, não dá para entender as críticas, mas ontem o segundo tempo do Enzo foi muito ruim. Né? Ele, quase todo lance que a bola tá com ele não conseguia dar um passe, ele não conseguia fazer uma jogada. O gol que o Chelsea toma acontece de uma bola perdida por ele no meio de campo, ele não consegue passar rápido, o Wolverhampton toma a bola, aí no mesmo lance, né, o Wolverhampton acerta ali a trave, aí escanteio, o Chelsea sofre um gol desnecessário, né, não precisava, tinha que garantir a vitória ali por 3 ou mais gols, e principalmente manter o clean sheet, né, então
fica aí essa crítica pro Enzo Fernandes, mas assim, muito pontual, né? Eu acho que a temporada do Enzo é fantástica, é de um jogador de uma liderança muito forte, de um jogador identificado, então eu não concordo, eu não entendo essas críticas mais exageradas pro Enzo Fernandes, mas o segundo tempo dele ontem foi ruim, como o do Chelsea num todo, né? Já tinha acontecido isso contra o Crystal Palace, né? Depois que o Chelsea abre o 3-0 contra o Palace, o time ali se distrai um pouco, né? Sai do jogo e aí toma o gol, né? Mesmo com um jogador a mais, é algo que não pode acontecer. E de novo, contra o Wolverhampton, tem a vantagem, tem o 3-0, toma um gol. É importante o Chelsea não deixar que isso seja uma constante, porque tudo bem, contra o Palace, contra o Wolverhampton, você tinha uma vantagem muito grande, um controle do jogo também. Mas no próxima partida você pode estar ganhando de 1-0 só. E aí? Para você buscar o 2-1, né? O Chelsea já teve várias dificuldades ao longo dessa temporada, né? A gente já viu em algumas oportunidades contra Bournemouth, né? Contra Brighton, contra o Palace na estreia da Premier League, né? O Chelsea teve algumas dificuldades durante os jogos. Então, às vezes está um 0-0 e você comete um erro desse e toma um gol bobo, né? E você perde um jogo que você poderia ter ganhado, que era uma obrigação de ganhar. Então o Chelsea tem que prestar atenção para que isso não aconteça, né? Você tem que ficar ligado os 90 minutos. É muito difícil, claro, depois que você está com uma vantagem muito grande, mas você tem que ficar atento, né? Não dá para tomar um gol bobo, né? Porque numa dessas, se tá um 2-0, o Wolverhampton faz um 2-1, vai para cima, consegue um empate ali, você está perdendo pontos para o lanterna da competição com 8 pontos e já praticamente rebaixado na competição, né? Então é uma coisa que o Liam Rosiner tem que trabalhar com os jogadores para manter uma mentalidade durante os 90 minutos. Vou falar um pouquinho então, só antes de eu entrar para falar no Chelsea Woman dos próximos jogos. Né? Eu já cheguei a comentar, mas na terça-feira agora o Chelsea enfrenta o Leeds. Tem tudo para ser um jogo duro, né? Eu imagino o Chelsea que perdeu no primeiro turno pro Leeds fora de casa por 3-1. Então assim, eu não acho que vai ser um jogo fácil para a equipe do Chelsea, mas se o Chelsea jogar sério, buscar lá, se manter os 90 minutos, sem distrações, buscando, faz 1-0, busca o 2-0, garante o resultado, dá para o Chelsea ganhar confortavelmente, né? Aliás, é uma obrigação, né? Para mim, os 3 próximos jogos do Chelsea são obrigatórios a vitória. Então a gente tem Leeds, próxima terça-feira às 4h30. Depois, já na sexta, o Chelsea tem o Hull City pela Copa da Inglaterra. Sexta-feira, 15 para 5 da tarde, 16h45. Então, mais uma partida para o Chelsea. Aí sim, de repente, avaliar, poupar alguns jogadores, né, como já fez contra o Charlton, né, na estreia da competição, porque aí no sábado, só na outra semana, né, no dia 13, o Chelsea vai enfrentar aí a equipe do Burnley, né, também que está ali na zona de rebaixamento, ao meio-dia, e aí o Chelsea tem que ganhar. Então, desses 3 jogos, né, o Chelsea tem que garantir a classificação contra o Hull City, né, um adversário dentro ali da perspectiva da temporada do Chelsea, é um adversário para o Chelsea garantir a classificação, e contra o Leeds e contra o Burnley, o Chelsea tem que garantir os 6 pontos para se manter bem, para se manter firme e forte aí na briga pela 4ª posição, pela 5ª posição. Vamos ver se o Aston Villa empatou esse fim de semana aí contra o Bournemouth. Então, de repente, será que dá para buscar uma 3ª colocação, né? Quanto mais longe a gente conseguir ir, melhor. Eu acho que o Chelsea já deveria estar brigando ali pela 3ª posição, mas hoje a realidade ainda não é essa. E por que esses jogos são importantes para o Chelsea vencer? Porque depois o Chelsea vai enfrentar o Arsenal, né, fora de casa. E a gente está com uma grande dificuldade de enfrentar o Arsenal, né? São derrotas seguidas e empates. Né? O Chelsea faz muito tempo, eu acho que é desde agosto de 2021, quando o Chelsea ganha ainda sob o comando do Thomas Tuchel, né? Aquele 3-0 no Emirates, né? Que tem gol do Reece James, tem gol do Lukaku. Não sei se são 2 do Lukaku, é um do Lukaku, agora não vou lembrar de cabeça. Mas é agosto de 2021, sob o comando do Thomas Tuchel ainda. Né? Então faz muito tempo que o Chelsea não consegue uma vitória contra o Arsenal. Vamos ver se até lá
as coisas podem mudar, né? O Leão Rosínio que tem então as únicas derrotas dele por enquanto foram 2 derrotas para a equipe do Arsenal. Então, fechando aí o assunto do Chelsea, né, o masculino, porque eu queria falar um pouquinho sobre o Chelsea Woman, né, Chelsea Woman que teve aí algumas novidades, que jogou hoje, né, ganhou do Tottenham por 2-0, mas pela liga, né, a Women's Super League, né, o campeonato inglês feminino, o Chelsea é apenas o terceiro colocado, né, depois de 6 títulos seguidos. O terceiro colocado está 1 ponto atrás do Manchester United, que é o segundo colocado, e 9 pontos atrás do Manchester City. E por que eu queria trazer para essa pauta aqui também falar sobre o Chelsea feminino? Porque durante essa semana o Chelsea anunciou, né, a renovação de contrato com a Sônia Bonpassor até 2030. Eu confesso que quando eu vi a publicação do Chelsea, a foto da Bonpassor, eu imaginei até que, pelo desempenho fraco, ruim nessa temporada do Chelsea feminino, que ali estava sendo terminado o contrato, né? Mas não, pelo contrário, o Chelsea ali dando um voto de confiança e estendendo o contrato da nova treinadora, né, até 2030. Então, interessante, eu tomei um susto na hora que eu falei, nossa, já está demitindo, né, ou chegou num acordo para sair, das coisas não estão funcionando tanto, mas não era isso, era a renovação de contrato por uma temporada meio esquisita do Chelsea, né? Eu vou falar sobre os jogos, né? Vai enfrentar daqui a pouco o Liverpool pelo campeonato, mas depois tem o Manchester United pela 5ª rodada da Copa da Inglaterra e depois tem final da Copa da Liga Feminina também contra o Manchester United. Então assim, já está garantido nas quartas de final da Liga dos Campeões. De certa forma o Chelsea tem muita chance de título, né? Mas ao que parece o campeonato aí vai acabar ficando com o Manchester City, que está bem disparado, está 9 pontos à frente aí do Chelsea feminino. Dessa vez talvez aí não venha a 7ª taça seguida, né? Uma curiosidade também, que o Chelsea feminino tem um novo investidor, e é um astro da NBA. Eu admito que eu não sou muito fã de NBA, não acompanho muito, então qualquer pronúncia, qualquer nome errado que eu falar aqui, vocês me desculpem, né? Porque é o Giannis Antetokounmpo, né? Astro da NBA, jogador do Milwaukee Bucks, ele que aí agora tem uma participação também no Chelsea feminino, ele mesmo anunciou nas redes sociais, inclusive com uma camisa do Chelsea, que agora ele se juntou ali ao Alexis Ohanian, né, que em maio de 2025 também garantiu uma participação minoritária de 10% no Chelsea, com investimento de 20 milhões de libras, né? O Alexis, só um parêntese rápido aqui, é casado com a tenista americana Serena Williams. Então tá aí mais um investidor para o Chelsea feminino, né? O Chelsea que tem tentado explorar muito ali com o time feminino a entrada de investidores para ter dinheiro, estruturar melhor ali o futebol feminino. O Chelsea que ao longo desses últimos anos aí vem dominando praticamente tudo, né? Na Inglaterra, enfrenta dificuldades aí, né? Ainda falta dar esse passo à frente na Liga dos Campeões, um título que ainda não chegou, mas está aí mais um investidor para o Chelsea, então jogador da NBA, né, um astro da NBA, o Giannis Antetokounmpo. Me perdoem se a pronúncia não for essa, por favor me corrijam aí. Eu não acompanho muito NBA, não sou um grande fã de NBA, mas aí eu confesso que seria muito mais uma falha minha de caráter aí do que qualquer outra coisa, mas então tá aí o Chelsea com, né, já tinha o Alexis, que desde maio do ano passado, né, já tinha feito esse aporte, né? A gente já viu várias vezes ele ali acompanhando o Chelsea menino, mas agora a gente tem também mais um sócio para alavancar essa equipe do Chelsea feminina. Eu não sei se vocês gostam de acompanhar, mas sempre que eu posso, eu gosto muito de acompanhar o Chelsea feminino, gosto muito de acompanhar ali as partidas, seja por campeonato, seja pela Liga dos Campeões, sempre que dá eu consigo assistir ali pela ESPN, né, que transmite aí jogos do Chelsea feminino. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma anotação por aqui. Eu acho que era isso que eu queria trazer com vocês. E, bom, queria aproveitar a oportunidade que estou encerrando o vídeo para que, se você ainda não é inscrito, para você que está chegando agora no canal, né, se inscreve, compartilha, dá um like, ajuda aí
um Chelsea Análise para a gente criar aqui uma comunidade e a gente trocar uma ideia, né? A gente falar um pouquinho mais do Chelsea, falar também do Chelsea feminino, né? Era uma pauta que eu ainda não tinha trazido aqui para o canal, mas que hoje eu achei importante a gente falar, né? Com os anúncios, a renovação de contrato com a Sônia Bom Pastor, o novo investidor, né? O Chelsea que ganha hoje num clássico contra o Tottenham 2-0, mas não tá bem, né? Não vive a melhor temporada dos últimos anos, então vamos acompanhar, apesar de ter muita coisa ainda, ter mais, né, ter os 4 títulos em disputa ainda que a Superliga seja um pouquinho mais complicada, mas tem Liga dos Campeões, tem Copa da Inglaterra, tem Copa da Liga, então queria trazer todos esses assuntos com vocês. Beleza? Então, traz sua opinião, o que você está achando aí do canal, desses assuntos que eu trouxe hoje, a vitória do Chelsea, a atuação do Cole Palmer ou do Garnacho, do Delap, do Pedro Neto. Vamos trocar uma ideia, né? Na base do respeito aí, na educação a gente consegue conversar, não tem problema nenhum você discordar de mim, não estou aqui para ser dono da verdade, pelo contrário, é só para trazer a minha opinião, trazer informação e a gente conversar, trocar uma ideia, beleza? Então se puder, se inscreve, dá um like, compartilha, ajuda o canal, vamos nessa, beleza? Uma boa semana pessoal, em breve estou aqui de volta com vocês. Valeu, até a próxima, tchau, tchau!